Pedro Serrano analisou o depoimento do Bolsonaro e disse por que ainda existem pessoas que são bolsonaristas. Vamos ver na revista Fórum. Dos interrogatórios. Do interrogatório de ontem e de anteontem. Eu dei uma olhada geral, né? Eu, francamente, achei normal, assim, não vi nada fora do script. Tem algumas observações que a gente tem que falar, né? Por isso que eu questiono essa ideia de que filmar dá transparência. As pessoas não têm o contexto da linguagem que está ali sendo falado para entender o que está acontecendo, né? E isso é gozado, mesmo jornalistas, às vezes, viu, Renato? Que a gente mais que acompanha ali, que é mais setorista, às vezes não entende. O que houve, há uma imensa diferença jurídica entre uma testemunha que faz prova no processo e que cumpre um dever de cidadania, de informar fatos, e mentir, vai ser processada criminalmente, que não pode mentir, e que está lá não para dar opinião, como fez outro dia o ex-ministro, né, aquele Aldo... Bem, vocês sabem que eu estou falando. Aldo Rebelo, que está lá para informar fatos para a justiça como um dever de cidadania. Bom, isso é uma coisa. O que a gente viu antes de ontem foram depoimentos de réus. O único depoimento ali que tem que manter uma certa coerência fática é o do delator, que foi o primeiro a depor, que é o Cid. Todos os outros fizeram depoimentos que são peças de defesa. O depoimento é uma função de defesa. O depoente não tem obrigação de dizer a verdade, né? Então, inclusive, ele não é obrigado a responder por questões, né? Ontem teve um caso de... antes de ontem, não lembro agora, mas um dos caras lá, o advogado, eu, inclusive, não gostei muito do olhar do ministro Alexandre, mas o advogado corretamente pediu, olha, eu quero que eu oriento aqui meu cliente e devo comunicar à excelência que ele só vai responder as perguntas da defesa, não vai responder as perguntas da acusação. É o direito dele. Ele não é obrigado a responder pergunta nenhuma. Ele não está obrigado a responder e não está obrigado a dizer a verdade. Então, essa coisa de filmar acaba virando mais espetáculo do que algo que vá contribuir alguma coisa para qualquer tipo de debate. Então, ali, na realidade, assim, foram atos de defesa, é assim que tem que ser interpretado. Ninguém que ouve pode tomar aquilo como verdade, porque não é feito sob compromisso da verdade, não é prova, não interfere nada no conjunto probatório. Então, eu acho que é isso. Então, assim... Agora, porque, de fato, né? Porque eles foram lá falar, o Bolsonaro mesmo falou um monte de mentira ali, não tem contestação, para quê, então, né? Essa etapa. É importante para a defesa. A defesa pode mentir. O Estado é que tem que arrumar a prova para condenar, não é a defesa que tem que fazer isso. Então, ali, é importante para a defesa, o sujeito ir lá e falar pessoalmente a sua versão dos fatos, né? Se é uma versão verdadeira, se não é. Aliás, o que é verdade nessas coisas? Quer dizer, sempre tem uma interpretação de um jeito ou de outro dos fatos. Cadê a turma, gente? É o exercício da defesa, faz parte, né? Ele foi lá, e é uma forma de defesa em que o sujeito não fala pelo advogado dele, ele fala por ele mesmo. Ele vai lá, olha no olho do juiz e fala, olha, está aqui e tal. Tudo é direito do poder, qualquer processo penal no mundo tem isso. Muda-se um pouco as regras. Tem alguns lugares do mundo, por exemplo, que em depoimento o cara não pode mentir, mas ele pode não declarar, pode se abster de falar, né? Tem lugares do mundo que pode mentir, pode não falar, que é meio que no Brasil. Então, é meio isso. Mas, assim, francamente, eu acho que tem menos importância esses depoimentos do que o que a gente imagina, sabe? E agora, então, qual que é como que vai se dar daqui para frente? Vai ter o recesso em julho, depois a gente vai ter a sustentação oral dos advogados, é isso? Vai ter as memoriais, né, as alegações finais, né? E está indo rápido, hein? Está me surpreendendo, sinceramente. Eu não imaginava que eles iam conseguir fazer isso tão rápido, não. É que aqui, na realidade, a grande estratégia é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, Renato, foi a divisão. Obrigado, Edith! Em núcleos, né? Faltando um membro só. Então, isso possibilitou que esse núcleo, vamos dizer, ali, de liderança centralizado esteja tendo
um andamento mais rápido. E foi uma adesão correta. Eu defendi isso na época, você lembra? Eu falei, obrigado, Rosane! Botar todo mundo junto aqui vai Vamos enrolar lá, muito. gente! Mas, por enquanto, está indo rápido, muita eficiência e sem nenhum tipo, no meu ponto 72 de vista, e um membro. Nenhuma queixa da defesa que seja consistente o suficiente para questionar a legitimidade do processo. Até agora, para mim, o processo está absolutamente legítimo, óbvio. Tem Edith fechou nossas membresias sobre validade São 72 pila, gente. Né? Isso faz parte de qualquer processo penal. E vamos ver o que dá, né? Eu tenho ouvido muito as opiniões do pessoal da área penal. Eu não atuo na área penal, né? Eu sou constitucionalista, né? Eu só dou palpite nessas coisas porque é dentro do Supremo. Então a gente acaba sendo chamado a palpitar e eventualmente dar pareceres, etc. Mas tem que ouvir os penalistas nessa hora. Nós temos excelentes penalistas no campo progressista, né? Temos que ouvi-los aí para ir vendo o que eles acham, que eles têm uma opinião mais precisa que a minha nesse tema do processo, como é que é o andamento, né, etc. O Pedro, eu fiz aqui um comentário que causou polêmica na hora que a gente abriu a live. Vou fazer para você, queria ter a sua opinião sincera. Eu acho que o comportamento do Xandão passou um pouco do que eu considero um comportamento que um juiz deva ter num tribunal, né? Eu não acho que ele deveria ser duro com Bolsonaro, eu não acho que ele deveria Obrigado, Mirna! fazer pose de Batman, que nem o Moro, ou no julgamento do Lula, mas eu acho que o excesso de piadinhas banalizam o tribunal. Criam uma coisa assim, para quem está assistindo, principalmente isso está sendo transmitido, eles sabem disso, para todo o Brasil, as pessoas falam assim, tá vendo, isso tudo é uma grande palhaçada. Ninguém se leva muito nada a sério ali. O que você acha, Pedro? Olha, eu acho que ele está certo. Eu acho que quando o Xandão pega leve nessas coisas, ele acerta no alvo, Renato, porque... veja, está sendo filmado, por isso mesmo. 16, Qualquer gente. fala mais dura dele R$16, pode gente, ser usado total. depois para falar que ele foi parcial, que ele foi duro. Entendeu? Quer dizer, e quando ele não está sendo parcial. Então, eu acho que é melhor aí moderar do que ser mais duro, entendeu? Óbvio que você não pode permitir que, como juiz, né, ele exerce poder de polícia, ele não pode permitir que vire bagunça. Né? Tem aquele advogado, não sei se você lembra, até me surpreendeu, tinha uma boa impressão dele, foi desembargador, que fez um escândalo lá. Isso não pode permitir mesmo, tanto que tem um inquérito policial rolando contra esse advogado hoje e tal. Agora, essas piadinhas que o Bolsonaro faz, isso não interfere em nada no que é o frigir dos ovos. Né? E se o Alexandre entra no jogo, resolve dar uma dura no Bolsonaro, isso pode prejudicar. Que coisa maravilhosa, então, gente. Eu acho Obrigado, que ele Aldrey. Foi correto, ele foi gente. temperado. E galera assim que mandou tem 20 pila, tem direito a livro, juiz. manda e-mail. Eu vou te ser franco, eu já falei aqui, às vezes eu tenho um certo medo, porque o ministro Alexandre, embora tenha tido uma excelente formação jurídica, para você ter uma ideia, foi orientando de Dalmo de Abreu Dallario, um grande jurista e do nosso campo, né? Embora tenha tido essa formação, ele foi do Ministério Público, tem aquela visão de Ministério Público e tal, essas coisas de medo, na hora que... Porque uma maior preocupação que eu tenho tido nesse negócio é de criar um discurso de defesa da legitimidade, depois que tiver a decisão. Esse processo não acaba no dia da decisão. Nós temos que entender, aí uma outra questão que não é de justiça, é política, mas é a questão política que está em torno dele. Né? Vai haver um backlash, ninguém duvida disso, a teoria do direito constitucional trata dessas coisas, vai haver uma reação, né, vamos tratar assim, né? E nós precisamos ter um discurso forte de legitimação do processo da decisão quando houver essa reação, porque eu acredito, pelo que eu estou vendo das provas, que a maioria ali vai ser condenada a penas graves, e vai ser condenada com razão, de uma forma legítima. Até agora, você pode ter divergência aqui ou ali. Não conheço um processo penal que não tenha. Eu não conheço um processo penal que tenha tido advogado, porque aqui no Brasil tem essa coisa, de fato, às vezes não tem advogado.
Quando tem advogado em que não haja uma alegação de nulidade, não, isso aqui tudo é um abuso, esse papo sempre tem. O problema é esse papo, ter legitimidade ou não, ter fundamento ou não. Até agora, eu vi motivos para divergência. Eu não vi motivo para falar que o processo não foi legítimo, não foi correto, né? Se tem críticas a elementos autoritários do processo, na realidade é uma crítica que deveria ser dirigida a todo o sistema de justiça brasileiro. Aliás, nós estamos perante a corte menos abusiva no sistema. O que eu tô achando engraçado aqui no chat, o pessoal falando que é desrespeitoso. Eu não tô com convidado, essa é uma gravação da Fórum. Não tô sendo desrespeitoso com o Dr. Serrano, gente. É um react. Vamos ouvir mais um pouquinho, eu vou fechar a live, gente. Muito obrigado às pessoas que contribuíram aqui, mantém a Folha Democrata acesa. Vejam a entrevista com Julian Lemos que fizemos essa semana. A melhor corte que nós temos, que é o Supremo Tribunal Federal. Se alguém acha abusivo alguma coisa lá, vai ver como funciona o Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros estados no campo criminal, para daí falar alguma coisa. Então, em geral, a gente leiga que fala, que abuso, virou esse discurso agora faz uns anos, né, no Brasil, anti-supremo, mas que é absoluta coisa de leigo que não tem noção de como funciona o sistema. É muito... O pobre é tratado no sistema de justiça com uma imensidão de violência a mais do que o pior momento mais violento que esse processo teve, né? Então, nada disso tem legitimidade. É fácil desmontar esse tipo de argumento até agora, porque o Supremo tem tido correção na forma de proceder. Tem dado direito à defesa, tem sido moderado em reações, não prendeu o Bolsonaro. O Bolsonaro pode falar o que quiser no exterior, o filho dele. O Bolsonaro está solto. Lula foi preso 600 dias. Então, ou seja, nós temos amplos argumentos, intensos argumentos para defender a legitimidade desse processo, caso haja alguma condenação, né? E a minha preocupação é que continue assim. Que nós tenhamos... É preferível pecar por ser menos duro, é preferível pecar... Por exemplo, quantas vezes eu vim aqui, tive atitudes... As pessoas ficaram chateadas comigo aqui, porque eu falava, não pode prender preventivamente, não pode ter abuso, porque isso ia ser usado contra nós, né? Quer dizer, isso... Então, acho que é com calma. Ter a condenação na decisão final, com direito à ampla defesa, né? Num processo correto, como que está sendo tocado, e é isso que tem que ir, tem que ir com calma, né? Agora, eu vou te dizer, a minha impressão, depois de passar esse período de instrução, né, como advogado, a impressão que me deu é que há farta prova para condenar todas as lideranças desse processo, e condenar penas graves. Eu estou falando de cadeia, não estou falando de tornozeleira, por exemplo. As lideranças, pelo menos, cadeia mesmo. Aí pode ser que o Bolsonaro consiga uma domiciliar pela idade, pelas... Aí é outra questão. A condenação é para cadeia. Eu não estou defendendo que eu não quero, não gosto de sofrimento humano, não acredito em cadeia, né? Estou falando da pena. A sociedade brasileira, as instituições democráticas dizendo nós não aceitamos esse tipo de prática de violência extremista contra a democracia brasileira. É deixar para a história isso, para o nosso neto saber. E quem faz isso é bandido. Gente que é condenada pela justiça criminal a penas graves. Depois se vai cumprir ou não, se o Lula resolver dar um indulto, isso é problema de cara, isso é outro problema. É isso aí, gente. Pedro Serrano dando uma aula de constitucional. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.